nenhum cronograma é cumprido 100%, é algo que eu demorei a. Mas não quer dizer que ele não cumpriu o propósito dele. O propósito dele é te dar uma direção para você seguir em determinado período, como são essas 9 semanas agora. Então, te dá. Para mim, o principal objetivo do cronograma, e a gente entra nessa parte, é te dar. Você tomar decisões com antecedência para que no dia do seu estudo você não precisa decidir novamente, entendeu? Você só executa. Então, você vai montar o cronograma, ele vai te dar uma direção para onde você tem que seguir, e ele vai te falar o que que você tem que fazer em cada dia. Então, chegou, você vai fazer o cronograma hoje, chegou na segunda-feira, você já sabe o que que você tem que fazer. Você não vai acordar e falar, o que que eu tenho que estudar hoje? Deixa eu ver aqui. E aí você ainda vai ter que decidir o que que você vai estudar, por onde você vai estudar, é, o que que você vai fazer, e aí você acaba procrastinando e seu tempo não rende, entendeu? Então, para mim, a principal função do cronograma é essa. Agora, é impossível a gente falar, vou demorar 1 hora para revisar tal tema. É, a capacidade do ser humano de prever o quanto tempo demora para fazer alguma coisa, eu não confio, entendeu? Então, é lógico que esse cronograma ele não vai se cumprir assim, conforme foi desenhado na prática e tal. Mas ele tem um papel, o planejamento tem um papel, né? Eu gosto muito de uma frase, né? A plan is nothing, né? But planning is everything. Então, o plano em si, ele não serve de nada, mas o planejamento, o fato de você ter um planejamento, é o mais importante, né? Para te dar uma direção e tudo. E aí, a gente vai falar também de como a gente vai ajustando. Fazendo aqui no Notion, mas você pode fazer em qualquer lugar, pode ser um Excel, no Word, qualquer coisa. Mas para mim, o cronograma, eu vou falar como eu faria, e o Pombeu também vai falar como ele faria depois. E aí, para mim, o cronograma. Ele tem duas peças fundamentais, são duas tabelas. Então, vou inserir uma tabela aqui. Se você quiser ir só anotando e depois você faz o seu. Então, para mim, o cronograma, ele tem que. A gente tem que definir nossos objetivos, nossas ações em cada uma das matérias, né? Então, basicamente, depois eu vou mostrar um meu já pronto aqui. Mas basicamente a gente vai ter uma tabela com as seguintes colunas, né? A gente vai ter as matérias aqui do CACD, a gente vai ter nossos objetivos. Aí, esse aqui é um cronograma. Deixa eu adicionar mais coluna aqui. A gente vai ter os objetivos que a gente quer atingir dentro daquele período, as ações ou atividades, né, que a gente vai realizar. E aí eu gosto de pôr uma coluninha aqui de observações, né, se você quiser detalhar melhor alguma coisa. Lembrando que esse cronograma aqui. Então, ele é período. Então, ele é de 19/5, segunda-feira, vamos supor, né? Que é o que eu faria, né? Eu sempre faria isso. O edital saiu, né? Ou saiu alguma notícia do concurso e tal. Eu, a semana ali que eu já tinha planejado, eu concluí essa semana, né? Então, às vezes, o edital saiu na quinta-feira, essa semana, né? Sei lá, às vezes saiu na segunda, na terça, na quarta. Eu já tinha um planejamento ali para aquela semana, eu acabava de fazer, né? Acabava de montar, finalizar um caderno que eu estava fazendo ali, algum material, enfim, e aí alguma leitura. E aí sempre na segunda-feira seguinte, a publicação do edital, eu começava de fato ali a executar meu cronograma e esse ficar para vocês, né? Então, a prova é dia 20/7, que é um domingo, então a gente vou pôr 18/7 aqui, né? Sexta-feira, ou 19, né? Eu estudava até sábado de manhã. Então a gente vamos ter 9 semanas. Então eu gosto de organizar minha vida em semanas. Não sei se depois vocês podem comentar aí como vocês gostam de fazer. Então aí aqui a gente vai ter todas as matérias do concurso, né? Então vai ter português, é, em- vou pôr na ordem aqui do, do TPS, né? Geografia, direito, inglês, é, HB, HM, economia. É, e aí, enfim, aí os objetivos aqui, como eu falei, vai variar de acordo com o que você já fez anterior. Então, já tem um caderno de todas as matérias, de quase todas as matérias, enfim. É, não, eu tenho caderno de quase tudo, mas tem alguns lacunas, eu não tenho caderno de quase nada, entendeu? Ah, eu vou fazer curso intensivo dessa e dessa matéria, essa outra e essa outra matéria, eu já tenho caderno de tudo, eu vou só reler meus materiais. Enfim, aí, para cada matéria, seu objetivo vai variar, certo? Português e inglês, eles têm uma especificidade, a matéria de idiomas, porque nessa sistemática de revisar o conteúdo e fazer exercícios,
não funciona de forma linear assim, né? Porque nessas matérias que você tem de conteúdo ali, talvez seria a gramática, né? Mas a prova não cobra só gramática, né? Então cobra interpretação de texto, cobra vocabulário, e isso aí você não consegue estudar assim, né? Não é um conteúdo que você revisa ali. E tal, algo que você vem construindo ao longo do tempo e você só refina agora nesse momento, entendeu? Então, de português e inglês, o que eu fazia nessas semanas, depois, se for eu já quiser comentar agora também, era praticamente só exercícios. Fazia só exercício dessas matérias. E aí, em termos gramaticais, eu via qual tópico gramatical que eu estava errando e ia lá, revisava, entendeu? Então, eu fazia, em vez da dinâmica conteúdo mais exercícios, eu invertia para português e inglês. Eu fazia os exercícios primeiros e revisava só aquilo que eu via que eu não estava dominando ainda, entendeu? Nossa, eu não lembro função sintática do pronome relativo. Nossa, cara, não estou lembrando nada disso, então eu vou lá e aí defino. É, em inglês, a prova cobra majoritariamente, cai gramática também, mas muito pouco. Em inglês cai muito vocabulário, né? Então, o que que eu fazia nesse momento? Eu fazia as provas antigas, e aí eu jogava. Eu estou criando uma exceção à minha própria regra, Romeu. Eu jogava minhas dificuldades de vocabulário no Anki, ou seja, então, no final das contas, eu acabava criando flashcards novos. Que eu usei o Anki mais para caderno de erros de idioma, sabe? Então, eu estava lá lendo uma leitura de alguma matéria. Estou lendo The Economist, vi uns vocabulários lá que eu achei interessante, que eu não sabia, né? E aí eu pegava aquela frase na qual o vocabulário estava, jogava lá no Anki, retirava ele, né? Deixava um espaço em branco e entre parênteses só colocava uma dica, assim, talvez ele em português, entendeu? Promover em português lá, então. E aí eu tentava adivinhar qual que era o verbo lá, então, sei lá, contribute to, é, is- enfim, você daria alguma dica ali, parece, para eu tentar preencher, e assim é que eu internalizava aquele vocabulário para a prova de inglês. Na prova de inglês, primeira fase, que é mais vocabulários de baixa frequência, entendeu? Então são palavras que na hora de você escrever lá na segunda fase, são palavras que geralmente você não vai utilizar, entendeu? Na segunda fase, é uma prova que põe weight, então é melhor você é, evitar vocabulários de baixa frequência, que você não domina bem e tal, né? Usar termos mais simples, mais objetivos. Então, mais para a primeira fase, o inglês cai muito. Então, eu fazia as provas do ano passado, jogava meus erros de vocabulário ali no Anki. Você pode ler textos também, em geral, para você ir ampliando a sua base ali de vocabulários. Então, você pode. Um dos seus objetivos aqui não precisa ser só um objetivo necessariamente, né? Então, seu objetivo nesse período pode ser resolver todas as provas de inglês de 2019 a 2024, por exemplo. Ler 2 textos por semana para ampliar vocabulário de baixa frequência. Então, vou pegar os textos ali que mais caem na prova, né, The Economist, essas coisas, então vou fazer uma ampliação ali e, enfim, e aí você pode detalhar aqui suas ações e atividades, né? Então, vamos supor, então vou resolver uma prova por semana. Então, 9 semanas você vai ter aí, para conseguir resolver 9 provas, né? Talvez você pode até ampliar aqui. Eu já tinha colocado nos objetivos. É, o objetivo, na verdade, aqui é ampliar o vocabulário, né? De baixa frequência, ter 2 textos por semana, jogar vocabulários novos e erros, que às vezes você fez uma questão e errou no ano, entendeu? Então, essas vão ser suas atividades de inglês durante essa semana, né? Durante esse desafio. Aí, por exemplo, então, aí as matérias de conteúdo, seus objetivos vão ser revisar todo o conteúdo. Aí vamos supor que você naquela, viu menos de 50% de edital, você vai focar só nos conteúdos que mais caem. Então, você vai olhar os conteúdos que mais caem. Então, eu vou revisar os tópicos 1, 2, 5, 3.4, tarará, tarará do edital, entendeu? Os tópicos que mais caem aí. E aí você, se der tempo, depois você vai reajustando para
outros tópicos que caem menos, entendeu? Mas se você já é um candidato mais avançado, você vai revisar todo o conteúdo, né? Aí, se você monta o cronograma, você vai conseguir revisar todo, aí já não importa tanto a ordem que você vai fazer isso, entendeu? Tem editais, matérias que fazem sentido você revisar um por um, né? Na ordem do edital, por exemplo, economia, você tem que saber microeconomia para entender a macro, para entender a economia internacional, para entender a história econômica do Brasil. Então, tem uma lógica ali, história do Brasil também, né? Colônia, independência, primeiro reinado, etc e tal. Tem uma lógica ali que você pode ir seguindo, HM também. Agora, PI, geografia, direito, meio que você pode ir pincelando ali os conteúdos, não precisa, a ordem do digital não influencia tanto, né? E aí, então, naquilo que a gente trabalhou, né, seria seus objetivos ali de uma matéria, né, fazendo essa observação que às vezes pode ser os tópicos que mais caem. E aí, quais vão ser suas ações? Então, reler o caderno, aí estou presumindo aqui que já tem os cadernos, ou aí você pode pesquisar, sei lá, Wikipédia, GPT, pesquisar resumos dos conteúdos X, Y, Z, que é os que você não tem ainda, né? Vamos supor que você não tem caderno, você já tem caderno, ótimo, né? O rap é legal aqui para PI, né? Acho que todo mundo conhece. Se não conhecer, se você puder postar o link aí no chat do rap, ô Romeu, por favor. É, o rap, não é muito resumido, né? Talvez, sei lá, copiar e colar algumas coisas do chat GPT para dar uma resumida, enfim. Depois o Romeu pode falar disso também. E aí eu gostava de resolver exercícios do tópico revisado no dia seguinte. Que aí eu dava um certo espaçamento ali. Então, eu não relia um assunto e imediatamente a fazer exercício dele. Então, hoje eu vou estudar PI, Geografia e Direito. Então, eu reli um conteúdo de PI e aí, no próximo dia que eu fosse estudar PI, eu fazia exercício daquele conteúdo que eu avisei antes, entendeu? Eu gostava de dar um espaçamento, assim, para a gente forçar a nossa memória a atuar melhor, entendeu? É, e aí Mas se você, enfim, às vezes um conteúdo muito pequeno, né, que você lê rapidinho ali para aproveitar o tempo que você vai apresentar a matéria. É, E aí você vai fazer isso para cada um, se tiver alguma observação aqui, alguma especificidade, você vai colocando. E aí um outro produto, né, do seu cronograma tem que ser seu horário semanal de estudos. Então eu falei que eu gosto de organizar minha vida em semanas, né? Mas não necessariamente eu faço semana por semana certo, entendeu? Minhas semanas são todas iguais, basicamente, né? Então toda semana. E aí, eu gosto muito de alternar entre as matérias, sabe? Eu acho que entre as matérias e entre a atividade que eu estou realizando. Então, aí aquele exemplo que eu citei, vou estudar PI, Geografia e Direito naquele dia. Eu não vou fazer leitura de PI, leitura de Geografia e leitura de Direito, entendeu? Eu vou fazer leitura de PI, exercício de Geografia e exercício de Direito, ou leitura de Direito, entendeu? Eu gostava de alternar as matérias e as atividades, e eu definia ali no meu horário semanal 1 hora, então eu tinha 4 horas para estudar, então eu definia 1 hora de estudo para cada uma, sabe? Não precisa estritamente, deu 1 hora, paro tudo que eu estou fazendo no meio da questão, tô lendo a questão, paro no meio. Não, você pode ir mais um pouquinho, entendeu? Às vezes eu ia mais em PI um pouquinho e menos em geografia, mas aí no outro dia eu ia mais em geografia, menos em PI, entendeu? E, e cada matéria tem uma quantidade de conteúdo diferente, entendeu? Então, eu levo muito mais tempo para revisar todo o edital de PI do que o de geografia, que é mais curtinho, entendeu? É, então, por exemplo, eu já tenho um caderno de tudo de direito e já sou formado em direito e tal. Eu não vou dedicar a mesma quantidade de tempo em direito que eu vou dedicar
em economia, por exemplo, entendeu? Então você tem que ir dosando isso também. Mas o que eu gostava era de fazer assim, alternar o português e o inglês. Então, eu não escrevi aqui, mas aqui é. Vou escrever aqui segunda, terça, quarta, sexta, sábado. Aí, então eu gostava de alternar aqui, né? Português, inglês, português, inglês. Então, eu gostava sempre de uma matéria de idioma, que o estudo é diferente, né? E aí eu vinha com matéria de conteúdo depois, entendeu? Eu gostava de estudar PI, economia, meio que na lógica da segunda fase, sabe? Que PI e economia é junto, a prova. E geografia, que estão, acho, meio conectado. E no dia, no outro, você estuda HB, HM e direito, sabe? Mas você gostar de, você acha cansativo estudar HB e HM na sequência, aí você vai fazendo suas alterações, né? Então, cada, cada linha aqui da minha planilha, ela é um. é, Cada linha aqui da minha planilha, ela é uma hora de estudo, certo? É, Então, na segunda-feira eu vou estudar uma hora de português. E aí, o que que eu vou fazer em português? Já está lá escrito no meu cronograma, entendeu? O que que eu vou fazer em PI nessa uma hora aqui? Eu vou revisar todo o conteúdo. Então, se você for seguir a linha do edital, beleza, vai lá. Então, no primeiro dia eu vou estudar, vou reler meu caderno de teoria das relações internacionais. Aí, na quarta que eu vou estar esse PI de novo, fazer exercício de relações internacionais. Na sexta eu vou revisar a política externa brasileira. E na próximo dia de PI eu vou estudar, eu vou fazer o conteúdo. é, Vou fazer exercícios do conteúdo que eu visei no dia anterior, entendeu? Se você quiser fazer em outra ordem, aí você é legal que você já define aqui em qual ordem você vai fazer, quais conteúdos privilegiar. A ideia é que você já tenha o máximo de coisas decididas de antemão, para no dia aqui que chegar, você ter só, se você tem que se preocupar só com a execução, entendeu? Você já vai sentar aqui, 6 horas da manhã, eu tenho que estudar português, eu já sei que eu tenho que fazer e vou fazer, entendeu? Eu já sei que eu tenho que pegar a prova de 2019, resolver ela, enfim, entendeu? Já sei que em PI eu tenho que ler TRI, em economia eu tenho que fazer exercício de tal coisa, e geografia eu vou revisar a história da geografia, e assim por diante. Aí você vai caminhando no edital. É, e aí, como eu falei, né, eu usava essas matérias. Então, vamos supor que matérias que você queira privilegiar menos, né? Então, geografia. A geografia, é, acho que 2 vezes por semana eu consigo. E aí aqui pode ter mais horário. Eu estou fazendo um cronograma aqui, presumindo que você vai estudar 4 horas por dia, mas se você for estudar 8, aí você, sei lá, já coloca 2 horas de estudo cada uma, entendeu? Aí depende se você gosta de alternar mais. Não, dou uma hora de PI, eu já não aguento mais. Não, mas tem gente que, dou 2 horas de PI, para mim passa rápido, entendeu? Então você vai ajustando aí a sua realidade. Às vezes você vai colocar mais linhas aqui no seu horário semanal e vou pôr PI duas aqui, ó. Economia, vou estudar só de geografia, vou estudar 7 horas por dia, enfim. Aí, de acordo com a sua realidade, entendeu? E aí você vai distribuindo. E aí, eu gostava de deixar o domingo como um dia coringa, né? Horários coringas. Às vezes aqui se não sabe se vai estar só de manhã ou só de tarde, ou no domingo só de manhã e vai descansar à tarde. Lembrando, como eu falou, né? É importante ter momentos de descanso também e tal. E aí eu colocava só uns horários coringa aqui, domingo de manhã, por exemplo, e você deixa o domingo à tarde livre. E para você, então, nossa, eu demorei demais para estudar teoria das relações internacionais, mais do que as 2 horas que eu tinha imaginado. Então, esse horário de domingo, a escurinho aqui pode ser para fazer simulados, entendeu? Por exemplo, também. Ou você pode jogar horários coringas no sábado, entendeu? Eu vou montar meu horário até sábado de manhã, sábado à tarde vai ser um horário coringa para as matérias que eu demorei demais para revisar, eu entro em dia, né? Eu complemento com horários coringas no sábado, sabe? Por exemplo. Nossa, eu não tenho, nunca estudei nada de geografia, vou demorar até para entender, então eu vou ter que alocar mais. Então, enfim, você vai distribuindo no seu horário semanal aqui, né? Então, no final de tudo.
você vai ter dois produtos, né? Você vai ter essa tabela aqui de forma mais detalhada, espero que mais detalhada do que isso que eu fiz aqui, em que vai ter seus objetivos e suas atividades e observações de cada uma da matéria, ou seja, você vai decidir tudo que você tem que fazer de cada matéria, em qual ordem você vai fazer. Então, eu gosto muito de definir a ordem, mas não o tempo, entendeu? Então, se eu definir que na segunda eu vou terminar a tri, se eu definir que eu vou terminar a tri aqui, não terminar, meu cronograma vai embolar tudo para frente, sabe? Então, eu gosto de colocar a ordem, mas eu vou fazendo aqui, nossa, 2 horas. Eu não consegui acabar de revisar a tri nessas 2 horas aqui. Aí na quarta que eu vou estudar PI de novo, eu começo, na minha primeira hora eu termino de estudar tri e tento fazer o exercício só em 1 hora, entendeu? Que antes eu tinha previsto 2 horas de exercício, mas vou tentar arrochar um pouquinho aqui. É, e então, enfim, aí eu gosto de fazer o horário semanal, né? Nesse horário eu vou continuando de onde eu parei no anterior, com base naquela ordem que eu já defini, nesse primeira tabela aqui. E assim eu vou cumprindo assim por diante. Eu não pré-fixo uma alocação de tempo para cada que eu vou realizar cada atividade. Eu vou fazer na hora que eu acho que isso não funciona. No dia a dia, a gente, enfim, é difícil prever. Por exemplo, PEB, né? Revisar PEB. Cara, de quanto tempo eu demoro para revisar PEB inteiro, assim, para reler meu caderno todo? É difícil de dizer, né? Ou então eu não tenho caderno de PEB ainda, eu vou ter que pegar o auxílio do ChatGPT, eu vou ter que ler o caderno de um amigo meu que se disse que já tinha estudado, me passou. Eu vou ter que, enfim, quanto tempo que eu vou demorar para fazer isso é difícil de dizer, né? Então eu gosto de colocar a ordem aqui nessa tabela em cima e depois eu vou seguir nessa ordem que eu fiz sem tempo predeterminado. Ó, tô vendo que, cara, se eu continuar nesse ritmo aqui, as 9 semanas não vão ser suficientes. Então, aí eu vou jogando mais. Cara, eu tô avançando mais rápido que eu imaginava em direito. Então, eu vou reduzir minha carga horária direito e aumentando outros. Então, você vai fazendo esses ajustes ao longo da semana. Então, a ideia não é que esse planejamento seja estático, é que esse planejamento vá migrando ao longo do tempo. Às vezes você vai pôr uma ação aqui, uma atividade, e não está fazendo mais sentido para você, não vou parar de fazer. Às vezes, no final, na última semana, eu fui estudando os conteúdos, né, da matéria e tal, e aí, na última semana, praticamente só estudei PI, sabe? Porque eu já tinha revisado o conteúdo das outras matérias, mas PI é o que tinha mais e ficou faltando ali. Então, na última semana minha do cronograma de 10 semanas, que foi o meu ano passado, né, esse 9 agora, aí a gente acabei alocando muito tempo em PI na última semana ali só para resolver. Aí, às vezes falo, nossa, eu não vou conseguir fazer todos os simulados que eu tinha planejado, vou precisar desse horário de simulados para revisar conteúdo. Lembrando, conteúdo é o mais importante. Então, você, cara, conseguir fazer 3, 4 simulados, tá bom, vou usar esse tempo aqui para revisar conteúdo, porque o conteúdo é o mais importante. Vai chegar, às vezes o cronograma vai ficando apertado, cara, vou ter que abrir mão de fazer exercício de cada tópico, entendeu? Vou só reler e seja o que Deus quiser. Então, tem essas nuances, entendeu? Então, eu falei que eu consegui fazer revisão de tudo, exercício de tudo, mas eu acho que teve alguns conteúdos ali que eu não fiz exercício, sabe? Então, eu gosto de trabalhar nessa ordem de prioridades, né? E conforme o cronograma vai apertando, você vai ter que ir fazendo escolhas. Então, eu escolho sempre o conteúdo, que é a base de tudo. Eu escolhi o conteúdo porque eu já tinha passado, ano passado, no caso, que eu já tinha passado na primeira fase várias vezes, entendeu? Então, a técnica, a resolução de exercício não era algo tão importante para mim quanto é para candidatos mais iniciantes, por exemplo, que ainda não pegou esse jeito da prova, sabe? Então, é, foi uma escolha minha ali, então a gente tem que ir tomando essas escolhas aí, racionalizando nosso processo. Só mostrar aqui o exemplo de um cronograma do ano passado, né? Então, eu tinha meus estudos aqui era onde eu tinha meus cadernos, né? Nas páginas do ano. E aí, tá vendo? Ó, ciclo de estudos e tal, isso aqui já era para a segunda fase, tá vendo? Então, concluir o intensivo de simulados do curso de CSD Inglês, manter o ranking em dia, né? Manter o ranking em dia, fazer todos os cards daquela matéria, né? Espanhol, concluir as questões, vocês do outro à frente do grupo do Nabucco, que eu vou fazer o acompanhamento do Nabucco, no caso. Fazer o ranking em dia, montar roteiro de resposta. Aí aqui é outra dinâmica, né? Na segunda fase, mas só para vocês verem a lógica ali de objetivos, ações, orientações. E aí eu tinha meu horáriozinho de semanal, então eu sentava aqui, ó. Tá vendo? Fazia 2 horários seguidos de língua inglesa, que fazia mais intenso aqui no. Então, essa discursivas aí é outra dinâmica.